Paradigmas de linguagens de programação. Paradigma é uma palavra usada assim com uma certa especificidade, né? É modelo. Paradigma é modelo, mas é um modelo especial de alguma forma. Talvez um modelo mais profundo, um modelo mais originário, como a gente usa em linguagem de programação. Bom, para ficar numa classificação bem alto nível, nós podemos definir dois paradigmas, o imperativo e o declarativo. Aí é um pouco que nós queremos entender. Agora, o declarativo, ele, por sua vez, tem aí duas vertentes bem reconhecidas, amplamente reconhecidas, que é o modelo, é o paradigma funcional e o lógico. Bom, imperativo é como o imperativo do modo imperativo da língua portuguesa, né? Quando você dá ordens, quando você diz o que fazer, tá? Aqui a ideia é a seguinte, que o programador ele diz como fazer, o programa dele, o pensamento, a intuição dele, digamos assim, aquele gostinho lá do fundo é que ele está dando ordens, comandos, instruções, inclusive são as palavras, né? Que na linguagem de montagem são chamadas de instruções, né? Em alguns scripts são chamados de comandos. Então, é essa ideia de que o programador ele vai dizendo o que é como fazer, faça isso, faça aquilo, né? Já no declarativo, ele diz o que fazer e o como fica por conta, né, do sistema, tá? Da linguagem. Então, o programa dele não é mais assim uma sequência de empurra daqui, puxa dali, faça aquilo, faça isso. É mais como se fosse enunciados, definições. Bom, é daqui que vem a palavra declaração, né? Você está declarando leis, definições, que são programas, tá? Mas basicamente você está dizendo o que você quer e o sistema, a linguagem, sabe como fazer. Então, no paradigma funcional, os programas são uma bateria de funções matemáticas. Eu vou explicar bem isso mais à frente. O que quer dizer função matemática aqui. Mas é isso. Se você possivelmente imaginar uma computação que possa ser feita, você pode fazer com funções. É mais radical, não é como a gente usa funções em C, mas os próprios números podem ser funções, o true, false podem ser funções, quer dizer, tudo pode ser funções. Já o paradigma lógico, os programas são como relações matemáticas, aquela relação que vai e volta, né? Porque a função só vai, né? Então, por exemplo, dado uma temperatura, bom, enfim, dado um x, você tem o y. Mas quando você trabalha com relações, você pode fazer o contrário. Você pode pegar o y e saber o x. Tá? Então, isso se aplica muito a banco de dados, né? A dados, porque você pode ter uma relação, por exemplo, aluno matriculado em disciplina, e nas duas direções, dado o aluno saber a disciplina, saber as disciplinas que ele está matriculado, dado uma disciplina, saber os alunos que estão matriculados. Todos vêm de uma mesma relação. Existe uma relação de todos os alunos com todas as disciplinas. Essa relação diz quem está matriculado em quê, mas dessa relação você pode fazer consultas nas duas direções. Tá? E, por exemplo, a linguagem Prolog, que é a mais emblemática aqui, inclusive, além de suportar as relações, ela vem equipada com um mecanismo de busca embutido que são, digamos assim, se encaixa na categoria de algoritmos, aí, né, os algoritmos de backtracking.
Muito bem, então isso é possível, por exemplo, se eu tenho aqui um programa funcionando numa linguagem declarativa, é interessante porque nós vamos poder talvez exercitar duas intuições. Frente àquele programa, eu posso entrar na intuição de aquilo, que aquilo é imperativo, tá? E por ser imperativo, eu estou visualizando que eu estou alterando as coisas. Eu estou fazendo, eu vou ali, eu vou aqui. Tudo tem um estado, tudo tem uma situação atual que eu tenho que saber. E sobre essa situação atual, tem ações que eu posso tomar. Então eu metaforizei aqui como um painel de Boeing. Eu gosto dessa metáfora porque são botões, alavancas, manche, né? Enfim, cada um traz por si um estado, né? Estado do motor, da turbina, dos flaps e tal. Então você tem que sintetizar todos esses estados e saber o que está fazendo, tá? Já no outro, você não tem mais isso, porque tudo que você está fazendo é como se fossem as definições do que deveria ser feito. Então, eu pus aqui um quadro matemático de demonstração, tem definição, teorema. É uma outra, assim, uma outra. O cérebro entra em outro modo de funcionamento, tá? E aí para ele muito mais leve, porque aqui você não tem que lidar com aqueles estados, aquelas combinações possíveis. Tudo é mais seco, tá? Aqui é como se fosse o cérebro fica cansado, ele fica obeso, né? Ele fica sobrecarregado. E aqui ele fica leve, ele fica. Essa é a promessa, esse é o discurso, tá? Para tudo é preciso pôr babas de molho, questionar. Essa é muita propaganda a favor do paradigma declarativo, digamos assim, e que tem os seus defensores. Tem gente que vai dizer que vive isso, tá? Mas como tudo na vida há os críticos que dizem que não e tal. Então é uma controvérsia também, não como as linguagens estaticamente, dinamicamente tipadas, lá a coisa é muito mais, realmente é muito mais, está muito mais em aberto. Mas aqui, por que não, né? Há também alguma controvérsia. Mas o fato é que há muito pouco, proporcionalmente, há muito pouco desenvolvimento declarativo em comparação ao imperativo. Tá? Então, é maciçamente maior a adesão ao paradigma imperativo. Haja visto aí as próprias universidades, né? Algumas poucas universidades ousam começar pelo paradigma declarativo, que, aliás, quando você não sabe nada, é mais fácil de aprender. A grande dificuldade do paradigma declarativo é que talvez você tenha que desaprender seus hábitos mentais de programação. Tá? Esse é um ponto. Para quem não conhece nada e começa pelo declarativo, está mais aberto, consegue chegar lá e não reclama tanto e tal. Mas para quem já desenvolveu hábitos, realmente é uma crítica, uma reclamação. Bom, eu gosto de comentar sempre que orientação a objetos é um paradigma, tá? Ele não vai, assim, na minha visão, ele não entra aqui. Ele seria uma ortogonal aqui. Eu vou ter o funcional orientado a objetos e o funcional não orientado a objetos. Eu tenho imperativo orientado a objetos e imperativo não orientado a objetos. Eu acho que é uma outra classificação, mas muita gente toma como se fosse mais uma linha aqui. Existe o imperativo, o funcional, o lógico e o orientação a objetos. Tá? A gente já sabe que tem linguagens funcionais orientadas a objetos e não. Então, me parece que realmente é uma classificação paralela. Mas, enfim, é uma controvérsia também. Mas hoje eu vejo, assim, né, pouca gente discutindo orientação a objetos como paradigma. Geralmente, a orientação a objetos é associado ao imperativo. Tá? Existe uma associação nessa direção. Eu até trouxe aqui este livro.
é um livro de uns 10 anos atrás, onde ele ousou, veja, cada caixinha dessa é um paradigma para ele, tá? São dois autores lá acho que da Holanda, da Bélgica. Eles propõem até uma linguagem multiparadigma, chama OS, o Moser, tem Oz e o Moser, enfim. É um trabalho até razoavelmente bem comentado. Essa figura é muito grande, basta clicar aqui no Wikipedia que você tem acesso a ela inteira. E você pode ver aí diversos paradigmas. É interessante, ele tentou ter mais controle mais fino, quer dizer, ele tem mais categorias para organizar o pensamento. Mas nós não vamos por aí, eu só queria dizer isso, eu só queria dizer, ó, saibam que existem classificações assim até vastas sobre paradigmas. Então vamos voltar para essa coisa mais de alto nível, essa visão mais de alto nível. Até porque para você entender aquele gráfico dele lá, você vai ver falar em declarativo, em funcional. Então, estudando aqui já é o começo para entrar lá se você quiser. Então, imperativo, bom, desde o C, C++, Java, Python, as linguagens de montagem, que quer dizer o quê? Os processadores, né? A raiz da coisa ali, o baixo nível é imperativo, tá? São conjuntos de instruções, é o nome, né? Arquitetura de conjuntos de instruções no sentido de que alguém está instruindo, alguém das ordens, né? E eu pus o Lisp aqui e pus lá, porque não só o Lisp, mas muitas linguagens têm abertura para os dois. Se você quiser programar Lisp mais funcional, você pode. Se quiser programar Lisp mais imperativo, você pode. É um que é mais comum. Inclusive o Camel, né? Também entraria aqui. O Camel favorece muito o funcional, mas tem aberturazinha ali para o imperativo. Tem um cantinho imperativo, né? Aqui é diferente. Aqui realmente ele é dominado pelo funcional com cantinhos imperativos, né? Mas você tem linguagens puramente funcionais como Haskell, né? Ah, tem linguagens interessantíssimas como Erlang, né? E sua, digamos assim, irmã aqui, prima que é o Elixir, né? Clojure, que é um Lisp, Scala, bom, enfim. Existem muitas linguagens funcionais. Rust é outra que eu botaria nos dois aqui. No lógico, já não é assim. Realmente o lógico é uma coisa de muito nicho. Prolog domina, mas é uma linguagem, enfim, que não é assim tão... Não, existe o Prolog, o Datalog, podia ter posto aqui o Datalog. E eu trouxe o SQL. SQL não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de definição, manipulação de dados. Mas ela é um exemplo de linguagem declarativa, tá? O pessoal adora. Por quê? Quando você monta uma consulta em SQL, é aquela coisa de dizer o que você quer, não como. Como? O seu sistema gerenciador de banco de dados ainda vai quebrar a cabeça lá por dentro. Ele vai planejar as consultas, ele vai detalhar como ele vai fazer. Ele abstrai, o SQL abstrai um monte de detalhes de implementação, né? Então ele fica numa coisa mais abstrata, mais perto da ideia relacional. Então é um clássico, tá? É um exemplo clássico, mas ele não entra como. Eu coloquei aqui, mas eu colocaria aqui como exemplo de uma linguagem declarativa, embora não seja uma linguagem de programação. Bom, e essa divisão aqui, principalmente do funcional e do imperativo, vem lá da origem, tá? Quando o Hilbert, né, que é o matemático forte lá do fim do século XIX e primeira metade do século XX, né? Um matemático líder que colocava questões, muito influente no seu tempo, ele colocou em 1928 o problema da decisão. E começou-se então uma busca por resolver esse problema. E duas pessoas chegaram a soluções diferentes. E não eram desconhecidos, né? O Alan Turing, que é mais famoso, e o Alonzo Church, que era o orientador de doutorado do Turing.
Turing passou um ano nos Estados Unidos, acho que em Princeton, né? Sob a orientação do Alonzo Church. E eu acho que eles não conversavam muito, fora dos assuntos técnicos do doutorado do Turing. O doutorado defendeu em um ano, né? O Turing defendeu em um ano. E no ano seguinte, ou 2 anos depois, cada um publicou a resposta e depois o Turing provou que eram equivalentes. O Turing que realmente deu a estacada no problema, foi quem convenceu mais, mas ele mesmo provou que eram equivalentes, tá? Bom, e aqui surge essa bifurcação que está aí até hoje, né, essa ideia de que você pode resolver a computabilidade com funções puras que chamam funções, que chamam funções, que chamam funções, e o bonito isso, porque essa, eu não diria topologia, mas é esse jeito como você combina as funções, você vai ter os efeitos, né? Você faz as computações e a máquina de Turing é outra ideia, né? A ideia de uma fita, portanto, escrever e ler, a ideia de estado, né? Existe de alguma forma um registro que é manipulado. Então, o Turing foi o modelo que inspirou os primeiros computadores na década seguinte, né? O pessoal tinha uma inspiração. Embora Turing tenha proposto o quê? Um modelo lógico. Só que esse modelo lógico ele tinha um apelo tão imediato de uma máquina. É a questão que eu debato da intuição, né? Você define um formalismo, que são regras, alguém bate o olho e aquilo acende a intuição de máquina, né? Então, um formalismo matemático que tem é percebido como máquina, né? Enfim, então o Turing acaba influenciando as arquiteturas, mas o cálculo lambda foi sendo resgatado, né? Eu erroneamente achava que o Lisp era muito inspirado no cálculo lambda. Enfim, é difícil até dizer por que não, né? É difícil explicar por que não. Mas o Lisp certamente não é o cálculo lambda. Depois, num artigo dos anos 60, as próximas 700 linguagens, o Peter Landing, lá da Inglaterra, ele ousou realmente ir além, tentar criar uma linguagem mais denotacional, né? Ele tinha contato com Stretch, enfim, era uma equipe que estava descobrindo essa ideia de formalizar a computação, as linguagens com matemática. E esse artigo, acho que sim, plantou caminho para uma programação funcional, né, que hoje concretamente está aí com Haskell, com outras linguagens, tá? Então vamos seguir esse caminho funcional. Eu não vou falar do lógico, não dá tempo. Muito bem, então vamos entender o que é esse paradigma funcional afinal. E eu vou botar logo todas as peças que eu quero ligar na mesa, tá? As peças do quebra-cabeça. Tem uma palavra que é muito forte, que é nem palavra, uma locução, transparência referencial. Tá? O que isso tem a ver com, por exemplo, funções puras ou imutabilidade? Então essas palavras sempre aparecem ali na propaganda, no discurso do pessoal funcional, né? E tem essa ideia de uma função é uma expressão apenas, é um statement apenas, né? Vamos ver o que quer dizer isso. E você não tem estado, né? Já que as coisas são imutáveis, você não tem que mudar se elas não têm estado. E aí tem a recursão, e tem os efeitos colaterais, e tem a composição, que é a ideia de criar novos programas a partir de programas que já existem, né? No caso, funções, né? Muito bem. Eu, de uma forma assim não tão estruturada, vou passar por várias coisas e aí lá no meio eu vou fazendo pontes aí entre alguns desses nós. Vamos tentar compor uma imagem, né? Sim, e vamos falando em compor uma imagem, quer dizer, formar uma imagem, já vamos começar
talvez pela ideia que eu acho que, para mim pessoalmente, mais recentemente, ficou mais em evidência como sendo a ideia que explica muita coisa. Talvez o hub, né, o eixo para assim, uma introdução, uma exploração das ideias, tá? E eu trago Legos aqui porque a ideia de composição tem muito da coisa do Lego, que digamos assim, uma estratégia de montagem, todas as peças elas têm no topo esses pinos e por baixo elas têm, né, os vãozinhos e que encaixam e aí você pode fazer vários níveis de composição, né? Você pode fazer pequenas coisas que depois se juntam em coisas maiores, enfim. É um pouco essa ideia. Aliás, eu fiz uma escala aqui, pensando em matemática e computação. Aliás, pensando mais em computação mesmo, o que significaria compor, tá? Então, no início aqui, essa faixa verde é onde a composição é bem definida, bem resolvida. Compõe sim, e a gente sabe como e o que significa e tal. Né? Expressões lógicas, expressões da aritmética e as funções da matemática. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, y mais e. Aqui já é uma composição, né? Eu já combinei duas coisas. Combinei com operador. Então, existe um operador para isso. É uma álgebra, né? Só que este elemento, por sua vez, ele também pode ser composto. Aí eu compus aqui com esse x, multiplicando. E aí isso tudo agora eu posso compor de novo. Então, eu posso construir novas expressões a partir de outras que existem e crescendo, crescendo, crescendo. Eu posso fazer fórmulas gigantescas, nada me impede, né? Mesma coisa em lógica. Em lógica eu tenho aqui ó, o ou, o e, principalmente, mas eu tenho o not, tenho o implica, que seria lógica proposicional, que é a mais simples, né? Mas também temos os quantificadores para a lógica de predicados e novamente, isso aqui é uma verdade, né? Ou não. Né? É uma sentença que vai ter valor verdade ou não. E aí eu posso criar outras sentenças a partir dela. É isso que é compor. Eu tenho pequenas verdades e aí eu construo verdades maiores, né? É pensando que a coisa vai ser avaliada como verdade, né? Esse é o poder da coisa, tá? Funções da matemática, tranquilo. É a composição que cria uma nova função. A fog é uma função. Eu tinha uma funçãozinha, eu tinha outra. Agora eu criei uma combinando as duas, né? A ideia de composição, e aí está a palavra, né? Composição de funções. Muito bem. Então estamos aqui na área resolvida. Vamos dar um pulo. Eu vou fazer um exercício de imaginação, de especulação, até meio arriscado, mas vamos lá. Vamos pensar 2100, né? Estamos no ano 2100. Então, numa faculdade de computação, eles já estão em outro nível, tá? Eles já têm uma álgebra para combinar, por exemplo, janelas. Eu tenho pequenas janelas que cuidam de pegar pequenos parâmetros e aí tem algumas operações lá que eu aperto e puf, cria-se uma nova janela a partir daquelas pequenas e essa nova janela... Bom, como seria isso, né? Como eu poderia pegar uma janela que tem uma caixa de entrada e um botão e outra que tem um combo box? Vamos supor que eu tivesse isso, dois diálogozinhos, né? Um que era só um combo box, né? Uma caixa de escolha, e outra que fosse um campo de entrada com botão. O que seria... Um poderia cuidar, por exemplo, de ser entrada de algum tipo de escolha, o outro seria um parâmetro. E eles já seriam ligados lá a um código que funcionava. Agora eu quero juntar os dois numa coisa só. Existiria uma lógica, né?
Bem difícil, né? Será que a gente conseguiria criar na nossa cabeça alguns 2, 3, 4 esquemas de como combinar entradas gráficas e aí ter uma álgebra de composição de interfaces gráficas? Vamos pensar em games. Será que eu teria uma forma automática, assim, operadores, uns 2, 3 operadores de combinar armas no jogo? Ou mesmo combinar personagens, né? Eu tenho 2 personagens e existe lá uma lógica existem operações que combinam os personagens e criam um novo personagem, né? É um exercício assim que eu estou esticando a corda e viajando literalmente, mas para mostrar que no meio do caminho de coisas que são muito óbvias e coisas que são meio absurdas, existe gente começando a pensar, por exemplo, como combinar funções de computação, né, que aqui eu chamei de subprogramas. Veja, se as funções de computação fossem matemática, já estava resolvido. Não são, eu vou mostrar por quê. Se fossem, já estava resolvido. Tá? Então, quais são os problemas? O que impede de eu compor funções de computação, né? Em vez de falar de subprogramas, vamos falar funções subrotinas. O que me impede? Qual que é o problema? Então, essa é a nossa pista. Tá? Isso. Por que subprogramas não compõem como funções matemáticas? Aí eu já vou começar. Porque eles não são funções, porque eles têm efeitos colaterais. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma imagem de uma função impura, quer dizer, uma função com efeitos colaterais. Essa pode ser qualquer função que você já fez em C, em Java, é justamente ela que nós estamos falando. Então, normalmente a função tem os seus parâmetros, né? Eu escrevi aqui argumentos, mas seria melhor parâmetros. Enfim, os argumentos é o que entra, né? Parâmetros é o que está escrito aqui, argumento é o que entra, dá certo. Você entra com os argumentos e geralmente você sai com o resultado. Só que nesse meio do caminho coisas podem acontecer. Por exemplo, se você tem um printf, além do resultado, você imprime na tela. A tela não é resultado, a tela não é retorno da função. Imprimir na tela é uma coisa que ele faz, é como se ele alterasse uma memória, tá? A mesma coisa quando você faz o scanf e entra, em vez de entrar como parâmetro, entra por baixo dos panos os dados que vêm pelo scanf. É como ler e escrever no arquivo também, né? Você pode ler e escrever em arquivos. Isso não é o resultado. Claro, é um efeito prático que você quer, tá? Escrever na tela, isso é um efeito, mas não é resultado, não é saída, tá? Bom, escrever e ler numa base de dados, na rede, né? Equivale muito a escrever no arquivo, né? Variáveis globais. Ler e escrever variáveis globais. E jogar uma exceção. Eu já expliquei aqui que sair com exceção é sair por uma outra pista, né? Existe a pista principal, sair com exceção, sair por outra pista. Então, tudo isso acontece numa função de computação. Pode acontecer numa função de computação. E esse é o problema. Nós vamos ver por que isso é problema. Mas a gente quer a função matemática, que não tem nada disso. Tudo que entra está visivelmente nos parâmetros, tudo que sai está visivelmente no resultado. Não tem nada por baixo dos panos, não tem nada pela porta dos fundos, está tudo à vista. Tá? Como são as funções na matemática, as funções puras. Tá? Então a programação funcional está chamando por isso aqui, tá? Coisas assim, programar assim. Muito bem, então vamos deixar esse assunto suspenso que a gente vai conectá-lo. Vamos falar de outro que é a transparência referencial. Puxa, uma vez numa comunicação aí, tipo de um artigozinho, não era nem um post de blog, era quase um PDF. Alguém da computação fez uma explicação tão legal. Eu nunca mais achei esse material, mas era uma coisa assim. De onde vem esse termo? Vem da lógica, filosofia da lógica, tá? Aqui é o famoso filósofo lá. Então, o que seria? Um termo tem transparência referencial
Quando você substitui, não altera o sentido. Então, por exemplo, Vital e sua moto vão tocar na capital. Na verdade, os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital, né? A primeira música do Paralamas, ali de 1983. Bom, capital aqui não é transparente referencialmente, por quê? Se você está no Brasil, é Brasília. Se você está em Portugal, é Lisboa. E agora? Tá? Então, o sentido depende do contexto, né? Mas se eu já escrever aqui capital do Brasil, já não, tá? Bom, isso é o que eu me lembro do exemplo, eu tentei remontar, mas vamos ver na computação o que isso quer dizer. Só deixando claro aqui, né, que o contrário da transparência é a opacidade. Então aqui é como se você tudo está à mostra, tá? Então independe do contexto, é aquela coisa do cérebro leve, tá? Já aqui você tem que você está vendo e você tem que pensar no contexto, no estado das coisas. Tá? O contexto importa e aí você esse cálculo que você tem que fazer do que não está à frente é que já vai desafiado, você não vai dar conta. São muitas combinações, um sistema grande. Quanto menos você tiver isso, quanto mais o código tiver autocontido, autoexplicativo, né? Esse é o discurso, essa é a promessa. Então eu vou explicar isso bem agora, é, com variáveis globais. De todos aqueles efeitos, todos são equivalentes, digamos da forma, eu vou usar as variáveis globais. Então eu tenho aqui uma função, eu reescrevi isso aqui em Kotlin, a la Kotlin, recebe um x, recebe inteiro e retorna inteiro. Só que lá por baixo dos panos, ó, ele altera um g global, uma variável g global, e o resultado ele usa essa global. Então ele lê a global, só ler já é um efeito. É um dado, é um parâmetro oculto, é um parâmetro que está entrando, é uma variável não local, né? Variável não local é um parâmetro que entra pela porta dos fundos. Eu também escrevo, então é um outro resultado paralelo aí, tá? E aí quando eu retorno o resultado para valer, vejam, se eu fizer f de 10, aí já não sei, depende do g, vamos fazer que o g é 0. F de 10, g é 0, quanto é que dá? 10 mais 10, 20. Ah não, mas aí eu já incrementei aqui, então 21. Se eu fizer f de 10 de novo, aí o g vai para 2, vai dar 22. Opa! Que função na matemática f de 10 é 21, uma hora é 22? Não é função matemática. Uma função que cada vez que você chama retorna diferente não é matemática. Já aqui sim. Aqui f de 10 é sempre 20. Inclusive isso dentro daquela definição lá, ó, não permite a substituição, né? Como é que eu vou escrever aqui, ó, tem uma fórmula, eu consigo reduzir uma fórmula que eu substitua. O próximo slide isso vai ficar mais claro. Mas aqui eu poderia pensar que é B mais 10, ó, x mais 10, B mais 10. Aqui eu posso fazer isso, eu posso bater o olho e falar, olha, eu estou fazendo B mais 10, aqui eu não posso, tá? Então vamos ver o próximo, que é mais, eu aprendi depois esse aqui. Ó, aqui eu criei uma variável W chamando f, uma vez. E aí depois eu calculei uma variável z, um valor z, somando W com W. Aqui eu calculei o z direto chamando f42 duas vezes. Então, se eu tenho transparência referencial, eu estou tranquilo. Eu olho para isso aqui, olho para isso aqui, é igual, equivalente. Por quê? Porque tudo está à mostra, né? Não tem efeitos colaterais, não tem nada acontecendo por baixo dos panos, tá? Chamar o f de 42 toda vez vai dar sempre o mesmo resultado, então tanto faz chamar uma vez e somar os dois valores quanto chamar duas vezes. Porém, se eu não tenho transparência referencial, esse F42 aqui, quando eu chamei esse aqui, pode ter alterado alguma coisa que quando eu chamar aqui já não é o mesmo, né? Então, aqui vai dar duas vezes o valor que da primeira. Aqui eu não sei. E aí? Eu estou olhando aqui, eu não sei. Não está evidente. Tá? Vejam, esse é um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem, muito simples.
Isso aqui poderia ser uma função que está passando um objeto. Esse objeto vai sofrer alterações lá dentro da função, aí eu chamo de novo. Percebe? Isso não vai estar transparente. E haja, para achar esses bugs, haja paciência, hein? Muito bem, então aos poucos a gente está formando a imagem. A gente quer programar sem efeitos colaterais, com transparência referencial, joia. Só que, claro, o interesse da computação está nos efeitos. Eu quero salvar no banco, eu quero enviar pela rede, eu quero salvar o arquivo, eu quero escrever na tela. Como assim, tá? Então, programação funcional não é exatamente sem efeitos. É porque a gente vai ver que os efeitos eles são representados e aí sim tratados. E aí você confina uma parte que tem efeitos numa parte que é pura, tá? Então aí existe toda uma ciência, por exemplo, linguagens estaticamente tipadas, para lidar com isso, para torear os efeitos colaterais, deixá-los no cantinho, visíveis, a gente está sabendo, o compilador também está sabendo. Não vamos chegar nesse nível hoje, mas eu quis fazer essa menção. Vamos virar a página e agora, mais longamente, começar a botar a mão na massa. E eu vou começar com recursão, tá? Porque funções recursivas que eu vou mostrar já são exemplos de funções sem efeitos colaterais. Tudo que eu vou fazer aqui vai ser numa entrada e numa saída, tá? Com transparência referencial tal e tal e tal, tá? Só que eu já aviso o seguinte, para ninguém ficar pensando errado também, existe uma lógica de programação com recursão. Existe um jeito de pensar recursivo que aí são umas 3 ou 4 aulas com calma, dá para pegar bem essa ideia, conhecer técnicas e tal, certo? Só que o dia a dia do programador funcional, ele não precisa usar isso. Isso já tá pronto em outras funções que não tem essa cara recursiva, né? O clássico são os map, filter e reduce, ou fold, que eu não vou explicar também hoje. Vou ficar aqui na recursão. Mas map, filter e fold são funções recursivas. Na hora que você usa, você nem lembra disso. Tá? Então, lá por baixo dos panos, talvez a recursão esteja... Eu digo talvez porque nem precisaria obrigatoriamente ser recursivo. Você pode fazer uma implementação até mais eficiente de map, filter e fold, mas é equivalente. Então, assim, é como se fosse uma demonstração matemática. Se o mundo da recursão é bem entendido, é bem comportado, esse outro mundo aí que ela não aparece tanto, mas é equivalente, também vai ser bem comportado por ser equivalente. Tá? E eu gosto sempre de lembrar que é a coisa tão poderosa que funções recursivas, lá nos estudos de computabilidade, lá na origem, elas têm uma relação. Claro, às vezes são coisas diferentes com as mesmas palavras, né? Mas a computabilidade é o que vem a máquina de Turing, o cálculo lambda, essa ideia de que você consegue provar o que você ou definir, né, e dizer se um problema é computável ou não. A gente tem essa possibilidade, tá? E isso aí surge muito imbrincado com as funções recursivas. Muito bem, então vamos fazer algumas funções recursivas em Kotlin e umas 3 eu acho só. E de cara eu preciso de uma estrutura de dados recursiva. Árvores são, tá? Árvores talvez sejam as mais prováveis no dia a dia, algum tipo de árvore. Tudo é árvore, né? O seu programa, quando passa pelo parsing, é uma árvore. O seu HTML aqui, né? É uma árvore. Tanta coisa é árvore, né? E ela a árvore é recursiva, né? A lista pode ser vista como uma árvore degenerada, né? Digamos assim. E no fundo tudo são grafos, né? Mas, enfim, vamos pegar listas. E eu vou implementar listas aqui ao vivo, né? Peguei do livro aqui essa implementação, vou falar do livro no final qual livro é. Então, primeiro é um tipo soma aqui. O tipo soma é uma sealed class flist. Eu vou explicar esse out aqui. E aí eu criei aqui uma outra classe chamada new, que implementa essa flist, ó. Essa aqui é a extensão, né? Essa classe new implementa
Esse é FList. E tem outra classe cons. Mas vamos ver algumas aqui com dois campos, o campo head e o campo tail. Bom, é polimórfica em A, tá? Então aqui essa chamada FList aqui, ela é polimórfica em A. Vou explicar aqui o new e o cons também, como implementa. Aqui, ó, ele implementa a f de list de A, ele também é polimórfico em A. Só que ela tem dois campos, o cons. Ela tem um campo chamado cabeça, que é do tipo A, e uma cauda, que recursivamente é uma lista. Como Kotlin tem um list, eu pus esse F de funcional, tá? Functional list, tá? Eu quis botar esse F aí de funcional. Vamos entender algumas coisinhas de Kotlin, vamos sair do assunto aqui e aproveitar. É divertido, acho que o Kotlin é uma linguagem muito cheia de truquezinhos muito bem pensados, né? Primeiro esse out. Esse out é a variância, tá? Aqui nós temos uma variância entre A e F list de A, vou explicar, tá? A outra opção seria in, que é contravariante, tá? E uma terceira opção é não botar nada, diz que é invariante, tá? Mas o que quer dizer variância? A variância quer dizer o seguinte: se eu tenho duas classes A e B é subclasse de A, com certeza uma lista de A's, uma lista de B's é uma subclasse de uma lista de A's. Se fosse contravariante, ia ser o contrário. Uma lista de A's seria subclasse de uma lista de B's. Mas não vamos por aí. O meu objetivo aqui não é explicar isso, é só dizer que existe, tá? Muito bem. Vamos ver object. Object é uma declaração de classe, equivale a um class. Só que é um class que já te garante que você só vai instanciar um único objeto. Isso é um design pattern clássico chamado singleton, né, que é o solteiro, né, o que não tem par. Ele é sozinho, né? Então o design pattern talvez dos mais usados ali no início, um esquema para você criar uma única instância da classe. Inclusive usa variáveis de classe, né, static. Enfim, não vimos isso. Vimos o estético do C, tem a ver o estético do C. Bom, é isso. Então, eu estou criando aqui uma classe chamada new, que tem um único objeto que vai ser chamado de new, mas ele é do FList. E por que ele é um FList nothing? Porque esse nothing é subclasse de qualquer outro, né? Nas regras de herança, de compatibilidade de tipos, qualquer um se passa por nothing. Ele é subclasse de todo mundo. Tá? Então, como se nothing é subclasse de qualquer outra classe, FList de nothing, que é isso aqui, é subclasse de qualquer outra FList, de inteiro, de string, de pessoa. Então, esse new ele vai ser aceito se você trabalhar com FList de inteiro, ele vai ser aceito se você trabalhar com FList de string. Tá? É a subclasse universal, na hierarquia digamos assim, um objeto terminal, né, na categoria. Muito bem, e data é uma coisa muito bem bolada para você pedir para o compilador gerar automaticamente funções muito úteis como equals, toString, etc, hash. Como é que ele faz? Usando os campos. Ele monta o toString a partir do toString dos campos. Ele monta o equals com base no equal dos campos, tá? São aqueles tipos de classe realmente para banco de dados, para problemas, modelos, tá? Muito bem, então vamos criar a nossa primeira lista aqui, 1, 2, que é um FList of 1, 2, 3. Tá? Bom, ele vai ser equivalente a
cons de 1, cons de 2, cons de 3 e new. Então, primeira lista é o new, tá aqui o new. Aí eu faço um cons 3 nela, então fica com, aparece o 3. E, como é recursivo aqui é um ponteiro, né? Depois eu faço cons de 2 nisso, então aqui ó, cons de 2 vem aqui e aponta para cá no segundo. E por fim eu faço cons de 1 nisso, então aqui está cons de 1 nisso contando por 12. Então tem a lista, ó, 1, 2, 3. Né? Esse of, vamos ver aqui, né? Então, ó, eu criei aqui, vamos lá. Vamos abrir aqui. Está exatamente como está lá. Né? Então, aqui eu tenho, ó, eu criei aqui uma lista, um valor chamado empty, que é do tipo new. Ele é do tipo new, o valor dele, construtor, é new. Tá? Como ele é um singleton, você tem esse conforto. Aí aqui eu criei uma progressão geométrica, né, 10, 100 mil, cons de 10, no cons eu posso fazer isso. E aí eu criei essa funçãozinha off, eu copiei lá do livro, né, para facilitar a minha vida aqui. Onde está essa função? Bom, se eu for aqui ó, e expandir aqui, dentro, isso é coisa do Kotlin também, existe lá um Companion Object. O que é um Companion Object? É um objeto sozinho e único que acompanha essa lista. E ele vai ter um bocado de métodozinho só nele que você pode aplicar como se fosse da lista, independente de qualquer objeto. E, independente de existir as instâncias, lá por baixo dos panos tem um objeto que não é um objeto da lista, é um objeto ajudante, é um objeto improvisado ali, não é bem improvisado, é um objeto adaptado ali, só para conter, enquanto objeto, as funções. Então ele vai ter aqui essa função polimórfica of. E aqui tem uma lógicazinha usando arrays, que eu separo, aí eu faço, se veio vazio, eu retorno nil, se não eu faço cons do primeiro do array e recursivamente eu pego o resto ali. Tá? Então, enfim, isso não temos tempo para isso, mas fica aí a menção. Tá? Então nós temos aqui as listas, vamos lá, vamos invocar aqui, 1, 2, não tem um jeito bonito de mostrar, eu poderia criar, né, um toString mais especial, mas tem aqui, ó, cons, onde o head é 1 e o tail é o cons, cujo head é 2 e o tail é o cons, cujo head é 3 e o tail new. Esse new, como não é data, ele mostra o endereço na memória, ó. Esse 1ABA8978, que é aquele lá no meu gráfico é o arroba 24. Ele é um objeto sozinho ali. Tá? Muito bem. Então tivemos uma visão aí da lista na memória. Então vamos para a primeira função, incrementar elementos de uma flist, de inteiros. Né? Essa função incrementar, que já está pronta ali também, vamos ler aqui mesmo. Eu recebo um L, que é uma lista, e retorno uma lista. Atenção, eu recebo uma lista e retorno uma lista. Aí eu faço isso igual a when. When esse L é nulo, retorna nulo. Mas se ele é um cons, eu faço cons de. Quem era o primeiro elemento da lista, o head, somado mais 1, e recursivamente eu incremento o resto. Vamos ver isso com calma, né? Primeiro aqui só uma coisinha do Kotlin. Geralmente a gente põe abre chaves, return, fecha chaves. Pela primeira vez eu pude usar um igual. Por quê? Quando o corpo da função inteira é um return só, uma expressão, você já pode escrever simplesmente igual à expressão. Tá? Então isso aqui funcionaria se eu reescrevesse, abre parênteses, return when. E aí no final de tudo fecha, parênteses não, desculpe, chaves. Abre chaves, return when, lá depois no final de tudo fecha chaves. Tá?
Então isso não tem essa importância toda, mas eu não queria jogar assim sem mencionar, até porque isso tem um pouco a ver com algo que eu vou falar mais para frente. Mas tudo bem. Então nós estamos retornando o resultado deste UN. Bom, como é que eu gosto de pensar aqui? O computador, ao contrário do ser humano, ele não tem essa visão que bate o olho e 1, 2, 3, 2, 3, 4, de tudo de uma vez. O computador é como se fosse um robozinho que ele só enxerga uma coisa por vez. Ele não enxerga 1, 2, 3, ele enxerga o 1, enxerga o 2 depois, enxerga o 3. Cada hora ele está acessando uma variável diferente. Cada hora ele toma uma decisão. Tá? Então, na programação recursiva, nós vamos fazer o seguinte. Como é que era a nossa lista? Nossa lista ela é cabeça e cauda. Eu só posso, na verdade, enxergar a cabeça. O head. O head é o que eu posso fazer. Então, se eu tenho que incrementar todos os elementos, eu só posso incrementar o head, é o que eu posso fazer. Tá? Mas é a cauda. A cauda é uma nuvem, eu não estou enxergando, porque eu sou um computador meio cegueta, né? Eu não consigo ver todos de uma vez, eu só vejo um por vez, eu só vejo o head. Mas vamos pensar numa mágica? Vamos pensar numa mágica? Faz de conta que está pronto. Faz de conta que você... Vamos riscar aqui, né? Então, cadê a função? Está aqui. Muito bem, eu quero incrementar um... Opa, vamos botar como comentário. 1, 2 e 3. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu só consigo enxergar o 1 e o resto, eu sei que está lá, mas está embaçado. Tá? Muito bem. Então, se eu só consigo enxergar um e eu tenho que incrementar todo mundo, e eu só enxergo um, eu vou incrementar o 1 para 2. Tá? Mas e o resto? Aí o resto é que a gente vai dizer que a recursão já resolveu. Tá? Então é isso. Vamos botar aqui com a anotação como se fosse de Lisp. Tá? Vamos usar a anotação de Lisp aqui. Eu tenho a lista 1, 2, 3 e tenho aqui 1 e a cauda. O 1 não é lista e a cauda é uma lista. Ora, 1 eu vou passar para 2. Só que a cauda eu vou falar assim, vai ser, já está pronto. Já está pronto. Então é 3 e 4. Como assim já está pronto? Então, isso aí foi feito por recursão. Tá? A recursão já resolveu para mim, porque eu não posso fazer, eu só posso fazer uma coisa por vez. Tem uma nuvem lá, eu mandei para a recursão já voltou. Olha, eu sei que é 2 e 3, sei que é 3 e 4. Muito bem. Então a recursão tem 3 e 4. E eu tenho 2, que é o que eu fiz. Foi o 2. Eu enxergo 1 e eu fiz o 2. Olha, o que é que eu tenho que fazer? Aqui está o que eu fiz e aqui está a recursão. Eu tenho que construir uma lista cuja cabeça é o que eu calculei, a cabeça antiga mais 1, com o que já está pronto magicamente. Então, veja, magicamente eu mando incrementar todo o resto da lista. Já veio pronto aqui, 3, 4. E eu só tenho o poder de fazer o quê? Eu só tenho o poder de mexer em 1. Isso 1 é a cabeça, mexi. Que é o 2. Agora eu coloco todos numa lista só com cons. Pronto. Resolvido o problema. Tá? Declarativamente. Aí que tá. Você pode enxergar imperativamente ou declarativamente. Vamos imperativamente, tá? Que é aquela figura lá que tinha que eu podia ou escolher o painel de Boing ou escolher o quadro de matemática. Vamos escolher o painel do Boing. Então, lê a lista, né? Já é coisa de ordem. Lê a lista. E se a lista é nula, retorna nulo. Se a lista é cons, vai na recursão, calcula tal, volta, soma mais um e tal. Então aqui eu posso enxergar imperativamente. Agora, se eu quiser
enxergar declarativamente, isso é uma fórmula. Como a forma do módulo. X maior que zero, x menor ou igual a zero menos x. Eu errei aí alguma coisa. Maior ou igual a zero. X menor que zero menos x. É a mesma coisa. Ó, se nulo é como se fosse a lei. Se é nulo, o resultado é nulo. Se é cons, o resultado é o cons. É da cabeça mais um com a recursão. Tá? Eu posso... Está tudo evidente, ó, não tem nada chegando por... Está tudo explícito aqui. Tá? Então eu posso recair nessa percepção declarativa. Tá? E vamos imprimir o 2, 3 aqui só para acreditar, né? Ó, 2, 3 e 4. E olha que o nil é o mesmo. O nil do 1, 2 é o nil que está lá nesse endereço. O nil do 2, 3 é o mesmo. Vamos ver isso, tá? Muito bem, então vamos ver isso na memória. Vejam, eu não apago nada. A lista original continua na memória, a não ser que tenha uma coleta de lixo porque eu dispensei a variável. Eu saí do escopo, a variável morreu, está disponível para coleta de lixo, mas se não está lá. Opa. Se não está lá. Olha lá, antes e depois. Eu apaguei as setas, tá, para não sobrecarregar. Então vejam, primeiro cons foi... Bom, aí eu posso, agora se eu quiser ver, não pensar declarativamente e pensar mais imperativamente, eu posso fazer o teste de mesa todo, desde o início, e eu vou ver surgir isso aqui, porque o cons é um malloc, né? Então eu vou pedir cons de 2 na recursão, que aí vai ser o cons de 3 na recursão, aí vai ser o cons de 4 na recursão, vai ser cons de 4 em nil. Aí eu vou pegar o nil, aí eu vou chegar no nil. Nil retorna nil, pronto. Aí o nil retorna nil, volto da recursão, aí eu faço o cons de... É isso que eu... Vamos lá. Esse cons fica pendente, porque ele fala assim, faz o cons de 2 na recursão. Então ele fica pendente e manda recursivamente inserir e vai para a recursão. Na recursão ele pega o segundo elemento que vale 2. Ele calcula que é 3 e aí ele vai tentar, mas não pode porque recursivamente ele tem que tentar no outro. Aí ele vai recursivamente na cauda. A cauda tem só o 3, né? A cauda tem só o 3. Aí ele implementa para 4 e recursivamente ele vai e chega no nil. Aí chega no nil, ele retorna o mesmo nil, é o mesmo, só tem um nil na memória, porque é um object, só tem um nil na memória. Retorna esse, aí ele faz aquele cons de 4 com esse. Aí retorna, ele faz o cons de 3 com esse que retornou. Aí ele retorna e faz o cons de 2 com esse que retornou. Tá? Eu fiz muito corrido, mas se fizer assim num caderno, linha por linha e tal, fica mais claro. Tá? Mas o que importa aqui é o seguinte, a lista original é imutável, é preservada, e a resposta é uma nova lista. É contraintuitivo, né? Se a gente estivesse programando em C, a gente pensaria que ia ficar aqui 2 aqui, 4 aqui, 3 aqui. Né? Não é isso que a gente faria num array? Ou numa lista encadeada em C? Aqui eu estou criando novos nós, tá? Muito bem, vamos deixando as ideias assim meio vagas e vamos trazendo mais peças de quebra-cabeça, tá? Agora eu vou fazer a função substituir a primeira ocorrência de uma flist. Então essa função está aqui já. Eu fiz, substituiu 2, antes eu tinha 2, então vamos escrever aqui o que era. Eu tinha a lista 1, 2, 3, e aí eu vou ficar com a lista 1, 4, 3. Por quê? Eu quero, onde antes tinha 2, eu quero que depois fique 4. Na primeira ocorrência, tá? Não é todas as ocorrências. Se fosse 1, 2, 3, 2, ficaria 1, 4, 3, 2, tá? E não 1, 4, 3, 4. Daria para fazer do outro jeito também, essa é outra lógica. Tá? Então a função está aqui.
Então, antes, depois. Tá. Então, vamos lá. Se a lista é nula, retorna nulo. Tranquilo. Não tem o que achar. Não tem como achar nada, então não tem que trocar nada, fica como era antes. Mas se a lista é um cons, aí eu tenho que... O que eu posso fazer sempre é só examinar o head. Tudo que eu posso fazer é examinar o head da lista. Ora, o head da lista é aquele valor que eu quero trocar? Sim. Se for, beleza, já termino. Minha resposta é uma nova lista com a cauda da lista aqui. Quer dizer, tirei o head, né? Só estamos com o tail aqui. Então, aqui é o 2, 4. Oh, desculpa, aqui é o 3, né? 1, 2, 3. Aqui, então, eu vou chegar num ponto da recursão que aqui é o 2, 3. Vamos fazer essa simulação aqui, ó. Eu vou começar com... Eu tenho que trocar 2 por 4 na lista 1, 2, 3. 2 é igual a 4? Desculpa, 2 é igual a 1, né? Porque eu estou examinando... A bola da vez é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é a bola da vez. Ele é igual a 2? Não. Então, manda substituir recursivamente na cauda. Substitui 2, 4 na cauda, que é a cauda 2, 3. Aí ele encontra, olha assim, é igual, tá? Porque a bola da vez agora, essa chamada é o 2. Ah, beleza, então já tem uma resposta aqui. A resposta aqui é 4 e 3. Então, por quê? A cauda é só a lista 3, eu insiro o depois. Olha o que eu estou fazendo aqui. Quem é LT? É só o 3. E eu estou colocando o 4, que vem no lugar aqui. Então, estou criando uma lista, porque eu achei, né, alguém cujo primeiro elemento é igual ao que eu quero trocar. Então, é como se eu jogasse ele fora. Agora eu crio uma lista com o novo e com o que seria a cauda daquele, que é a lista sem ele, né? A lista sem o head. A lista sem o head é o tail, quer dizer, é só o 3, a lista 3. E aí vai ficar 4, 3. Tá? Bom, e se não for? Se não for, que é o primeiro caso aqui, ó, quando era 2 e 1. Aí eu vou ter que mandar aquela coisa. Tudo que eu posso fazer é olhar o head. Então o que é que eu faço? Eu faço de conta que eu já substituí tudo na cauda. Substitui tudo na cauda. Quem que é a cauda? 4, 3, substitui 4, 3. Então o que é que eu tenho que fazer? Botar 1 de volta. Eu crio uma lista que tem 1 na frente com 4 e com 3. Que é aqui, ó, esse 4, 3 volta. Né? Esse 4 e 3 volta, ele volta aqui. Ele volta aqui, aí eu ponho 1 na frente. Né? Esse 2, 3 foi, voltou 4, 3, eu tenho que botar 1 de volta. E aí tem a minha resposta que eu queria. Tá? Então, se não for, simplesmente eu ponho ele na recursão que eu imaginei pronta. Tá? Então, eu chamei de subs. Vamos chamar aqui o substituído. 1, 4 e 3. Deu certo. Bom, aqui eu vou já mostrar, tudo isso é para mostrar um simples detalhe. A nossa intuição é essa aqui, ó. 1, 2, 3 virou 1, 4, 3. Beleza. Só que não. As duas listas compartilham nós. O 3, o mesmo 3 da lista original é o mesmo 3 ali. Porque olha aqui, ó. Eu estou retornando um ponteiro. Se eu consigo trocar, eu ponho o novo com o ponteiro para a cauda da lista antiga, que é o 3 para frente. Tá? Isso dá uma eficiência de alocação, isso é show na programação funcional na memória. Né? Mas para isso eu preciso da imutabilidade, uma tal imutabilidade. Por quê? Porque se alguém alterasse o 3 aqui para 6, alteraria o da outra lista. A outra lista passaria a ser 1, 4, 6. Não pode, tá? Esse 3 não pode ser alterado.
Se for para ser alterado, tem que criar um novo, tá? Mas observa que o 1 não é o mesmo, né? Existem dois 1s. Então vamos ver a memória aqui. Então aqui no o fim da lista é o mesmo, ó. A lista começa neste 1, que é um novo 1. O 1 antigo está aqui, ficou lá, o novo 1 está aqui. Aí desse 1 vai para esse 4. Desse 4 vai pro 3 que já estava lá, ó, não é o novo. E esse 3 vai para o new. Eu omiti as setas azuis aqui. Então vejo que a imutabilidade aqui passou a ser uma coisa desejável, né? Não mudo nada. Muito bem, agora vamos para a última função recursiva. E essa tem toda a cara declarativa. Eu quero gerar uma PA, por exemplo, gerar uma PA de 3 elementos começando em 10. PA progressão aritmética, tá? Então vai ser 10, 11 e 12, tá? Ela funciona, veja como é, né? Ela funciona belezinha aqui, ó. Se eu puser gerar, eu já pus aqui, né, PA. PA, ó, 10, 11, 12. E o new é aquele mesmo new, né? Esse new é o new para todas as listas. Se tiver 100 listas, é o mesmo new naquele mesmo endereço. Bom, poxa, veja que legal, né? Gerar 3 começando de 10. Bom, se for para gerar 0, já é o new, né? Já é o new. Se não for 0, é o seguinte, põe esse início no começo de uma lista que recursivamente você vai construir como. Então, por exemplo, se eu quero construir 3 começando de 10, primeiro eu tenho que construir 2 começando de 11. Vamos escrever, né? Vamos escrever, ó. Gerar 3 começando de 10 corresponde a colocar o... vamos lá, vamos botar assim, gerar 3 começando de 10 corresponde a colocar o 10 onde? Primeiro seria gerar 2 começando de 11. Tá? Que por sua vez seria cons de 10. Por sua vez seria fazer o cons de 11 em quem? Em gerar 1 começando de 12. Tá? Que por sua vez seria o que seria o gerar 1 começando de 12? Seria colocar o 12, que é o início, no gerar 0, a partir de 13. Mas gerar 0 é new, tá? Gerar 0 é new. Pronto. Tá? É o que nós temos aqui, ó, cons de 10, no cons de 11, no cons de 12, no new. Veja como ela é bem declarativa, né? É uma fórmula. Gerar quase uma forma matemática. Gerar n a partir de x0 significa, se for 0, retornar new, se não, significa colocar x0 na frente da lista que obteria gerando n-1 a partir de x0 mais 1. É praticamente uma fórmula. Tá? É a visão declarativa. Você pode ler tudo isso aqui imperativamente imaginando a pilha e tal. Tá? Falando em pilha,
Agora eu não quero ver o RIP, eu nem vou mostrar o RIP ficou para lá, tá? Eu quero ver a pilha. Essa função é interessante porque ela faz recursão em número, né? A recursão não foi na lista, foi no número, no número quantos, tá? Então aqui eu tenho a primeira, eu tenho quantos valendo 3 e o início valendo 10, e aqui vai ser o resultado, né? O resultado no final vai apontar para esse arroba 15 aí. Esse resultado vai ser preenchido na volta, tá? Ele vai ser preenchido quando eu for desempilhando aqui. Ficou meio falso isso aqui. Isso aqui ficou como se fosse o lixo da pilha, mas tudo bem. O que eu quero dizer aqui? Cada variável é mutável. Veja, esse quantos não muda. Porque aqui eu tenho um outro quantos, aqui eu tenho outro quantos, aqui outro quantos. Então, em programação funcional, a gente não muda a variável, tudo é imutável. Porque a gente cria uma nova instância na pilha, por recursão. Né? Então, é como se eu estivesse variando. Se eu pensar que esse quantos não é o mesmo, mas se eu pensasse que ele fosse o mesmo, eu estaria aqui, ó, 3, 2, 1, 0. Mas em termos de realidade, são 4. Gente, isso aqui tem tanta implicação. Por exemplo, digamos que eu tivesse programação concorrente, várias threads simultâneas. Então, tinha duas lendo isso aqui. Aí uma avançou aqui, criou para tal, mas a outra ficou para trás. A outra não vai ser prejudicada. Eu não troquei 3 por 2. Para ela, ela continua no 3. O mundo dela está congelado lá, enquanto o da outra avançou, mas avançou com uma nova instância. Então, numa programação tradicional, uma teria trocado 3 por 2. E para ela tudo bem, mas ferrou a outra, porque a outra ainda está atrasada ali, ela teria que estar vendo 3. Tá? É um race condition, né, que vocês vão estudar em sistemas operacionais. Né? Mas veja aqui a imutabilidade, como é que ela se expressa, né? Graças à pilha. Então é isso. A referência, a transparência referencial, ela vai sem efeitos colaterais porque também os dados são imutáveis. Você não tem estado, as variáveis não mudam. Então, ela é aquilo que está na fórmula, né? É o quantos, é o início que você está vendo. Se numa outra chamada recursiva ela vai mudar, é um problema lá da outra chamada. Na que você está vendo tudo. O que a outra vai fazer já vai retornar com você com o resultado pronto. Né? Então você fica liberado de se preocupar em fazer essas contas mentais, que quando você tem efeitos colaterais é dramático, porque mentalmente você não faz essa conta. Tá? Outra coisa é a sequência de statements. Né? Como a programação imperativa é alterar o estado, alterar os valores das variáveis, por atribuição, enfim. Tanto para ler quanto para escrever. Né? Muitas vezes você está lendo. Né? Aqui você está lendo, aqui você está escrevendo, mas você está lendo no ambiente de referenciamento, nas variáveis, no dicionário. Né? Então, a sua vida é ler e escrever. Você tem uma bateria. Cada linha, aqui não tem ponto e vírgula porque é Kotlin, mas eu tinha que ter posto aqui o ponto e vírgula, que o Kotlin é opcional, você pode escrever. Então, ponto e vírgula, cada ponto e vírgula é um statement, cada ponto e vírgula é uma alteração no estado do sistema, né? E aí é uma bateria, e aí, né? Então, essa é uma sequência. Aqui não, aqui eu vou ter só uma expressão, cada função. Porque eu não altero estados. A programação funcional, como todas que eu fiz. Ó. Isso é um if só. Isso eu não estou fazendo 2 passos. Isso aqui é um if só. Isso aqui é um if só. Pensa o when como tipo de if. E esse também é um if só. Ah, mas tem um if dentro do if. Sim, mas aqui ó, é como se fossem 3 linhas de um if. Não é, você pode fazer isso. Aqui é um encadeamento. Esse é o tipo de encadeamento que não é problema, porque você está avaliando a mesma expressão. Tá?
Você não tá alterando o estado ali. E aí, como eu mostrei em Kotlin, você pode usar igual, inclusive, né? Esse return x mais 10 em Kotlin você pode, porque é simbolizando isso aí. Né? Isso vem do Camel, né? Do ML. Então, eu já estou virando a esquina para terminar mesmo. Resumindo, a composição no paradigma imperativo, assim, compor e executar statements em sequência, e a composição se dá justamente pelos efeitos, pelo estado das variáveis que você troca, tá? É como se um statement se comunicasse com os outros pelos efeitos, tá? E já no paradigma funcional, a composição é composição de função. A saída de uma função é a entrada para a próxima, que sai, uma vai para a próxima. Então eu vou mostrar aqui rapidamente os dois, tá? Então aqui, digamos, um programinha imperativo, 3 linhas, var a igual a 0, if 2 maior que 3 é igual a 1, print ln a. Ler, escrever e tal. Né? Aqui não vai nem escrever porque 2 não é menor que 3. Né? 2 não é maior que 3. Então eu fiz uma visão assim, Star Wars, né? Aquela coisa que vem a bateria, né? Então passou 1, passou 2, passou 3. Em cada statement, é como se tivesse um robozinho que acorda, que nasce ali. Ele não sabe nada, ele não tem memória. Ele não lembra o passado, nem sabe o futuro. Ele vai nascer e morrer ali. Tudo que ele tem é o estado. O estado é o quê? O ambiente de referenciamento, as variáveis. Então ele vai lá e escreve A igual a 0. Pronto, morreu. Tá. Vamos para o próximo statement. Esse robô nasceu agora, é um outro robô, né, que vai executar isso. O que é que ele faz? Ele é if 2 maior que 3, A igual a 1. Como não é, ele não faz, mas se fosse, ele ia aqui, escrevia, pronto, morreu. Tá. Aí vem esse... Ele não sabe o que tinha antes, ele não sabe o que tem depois aqui. Tá. Então, por fim, nasceu esse robô aqui para executar esse print. Bom, ele não tem a memória, ele não lembra do que passou. Tudo que ele tem que fazer é executar isso aqui com o dicionário que é o memento, né? Onde está escrito. Ele vem A vale 0, né? Ele escreve e imprime 0. Tá. Então essa é a visão da composição imperativa. A composição funcional, eu tentei fazer aqui com... eu tenho uma lista, ela é entrada para esse map. Nesse map eu apliquei a função cada elemento soma com 127. Então se a lista é 100, 200, 300, fica 227, 327, 427. Para cada elemento ele soma. Tá? Então entrou uma lista, saiu uma lista aqui. Aí já encadeou com outra aqui, ó, que vai filtrar. Vai filtrar o quê? Se um elemento eu dividir por 9 dá igual a 0, se for múltiplo de 9, fica. Então, daqueles 3 que eu citei lá, faz de conta que só um, então fica ele, tá? E agora eu somo todos. Eu não vou explicar isso aqui, isso aqui num curso introdutório, vocês ficam conhecendo de cara, tá? Bom, esse é um exemplo ruim, meio matemático, mas essa lista, por exemplo, é banco de dados de matrículas. Por exemplo, poderia ser a minha tabela de matrículas no banco de dados. Aí o meu mapeamento é escolher as colunas aluno e disciplina. Aí eu vou filtrar os alunos que não abandonaram e aí eu vou fazer a média das notas. Tá? Então, enfim, eu resumi mal aqui, mas isso aqui, ó, tudo entrada e saída, só tem uma entrada e uma saída. A entrada é uma lista no map, a saída é uma lista no map. A entrada aí a que sai é a entrada do filter, e aí o filter solta uma que é a entrada do fold, e aí sai uma que é uma coisa que é o final. Tá? A composição é a composição mais matemática mesmo. A saída de uma função é a entrada da outra função. Com isso, está tudo à vista. Tá? Aqui eu tenho que ficar acompanhando esse livro, eu tenho que olhar esse livro com trocentas coisas. Para eu ler isso aqui, na minha cabeça eu tenho que calcular o que se passou por aqui. Aqui não, aqui já está tudo, não tem um canal por baixo. Esse livro
esse livro não está sendo passado por baixo, porque o que está sendo passado está evidente aqui. Bom, enfim, essa é a promessa, tá? Para terminar, eu queria recuperar a discussão de efeitos colaterais, mas infelizmente em Kotlin, vamos rodar ali primeiro, né? Em Kotlin isso não aparece, é outro arquivo aqui agora, um arquivo efeitos. Muito bem. Então tem aqui um OK e um bang. Vamos ver. Eu criei aqui um safe div, uma divisão segura, que eu vou dividir dois números pontos flutuantes. Só que olha que legal, eu coloquei a possibilidade de dar erro. Como é que eu coloquei a possibilidade de dar erro pelo valor nulo? Não é a melhor forma de fazer, mas é equivalente. Tá? É a forma nativa no Kotlin. Está longe de ser a que eu preferiria, tá? Eu poderia mostrar outras ideias aqui. Mas eu quero só mostrar que como é que eu vou poder compor, né? Então, se eu tivesse em C, isso seria um problemão. Como é que eu faria em C para fazer a divisão e pegar o sinal? Tá? Aliás, seria mais interessante ter posto um sinal negativo aqui, né? Agora eu tenho que rodar tudo de novo, né? Eu poderia ter escrito uma expressão lá. Então, vamos, eu tenho o OK e o bang. O OK, obviamente, deu certo, o bang deu problema. Beleza, vamos digitar aqui o OK. Primeira execução sempre demora. Deu -1. Tá? E o bang deu nulo, indicando erro. Tá? Bom, vamos entender o que é o OK. O OK eu vou fazer a divisão de 3 por -1. Se não der nulo, eu vou pegar o sinal. Então, ó, que maravilha, eu fiz uma composição. A saída do safe div é a entrada do sinal. Tá? Se fosse uma coisa sem problema, eu usaria simplesmente o ponto. Mas ele já vai reclamar lá. Ele vai falar, ó, o compilador, opa, não é seguro. Não é seguro porque pode dar uma divisão por zero. Então eu teria que fazer um if, se for tal, se for... Não preciso, por quê? Porque eu tenho um sistema de composição. Esse operador de interrogação ponto. Esta é uma composição. Então eu tenho programas que podem dar erro. Aqui é uma função pura, né? Mas eu posso ter também vários programas que dão erro e agora eu vou fazer, só que em vez de ser lá bonitinho esse ponto, tá? Este ponto bonitinho aqui que é a composição pura, tá? Eu vou ter que usar uma composição especial que cuida de que se for erro antes, o resultado todo já dá erro. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, ele faz o seguinte, se isso tudo for, já está implícito, se isso tudo for nulo, então o todo já é nulo. Composição. Composição de uma coisa que dá nulo com as coisas que não, é tudo nulo, se der nulo. Composição de uma coisa que pode dar nulo, mas não deu, com outras aí segue o caminho normal, dá o resultado. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu tenho funções que têm efeitos colaterais. O efeito aqui é dar um erro, indicar um erro, poderia ser uma exceção, ou, né? Aqui no caso eu consegui torear para ela usar o valor nulo como um canal para indicar o erro. Tem formas melhores de fazer isso em outras linguagens, tá? Em Kotlin eles obrigam a fazer isso. E eu já tenho todo um esquema para colar, emendar, compor, que vai tratar dessa semântica de erro. Então eu tenho pequenas peças que podem dar erro e eu vou ter uma peça, um todo que também pode dar erro, mas isso tudo já está tratado. Este é a promessa, tá? Esta é a promessa da programação funcional. Você modelar os efeitos e poder compor.
Muito bem, gente. Terminamos aí algumas ideias, né? Vamos ficar algumas ideias. Eu, na saideira, eu quis falar de livros sobre Lisp, né? Vocês vão estudar Lisp aí em alguma disciplina. Eu comecei série P, essas coisas de Deus, assim. Um dia eu decidi assumir essa disciplina porque eu estava sem perspectiva numa outra, abri uma vaga e, sei lá, quis experimentar. Hoje é algo que eu até acharia meio imprudente, né? Mas na época, sabe essas coisas, você tropeçou num livro que mudou sua vida? Eu tropecei numa disciplina que mudou minha vida, que abriu a minha mente, que é o que é a computação, que é linguagem de programação. E lá no começo também, não sei porquê, não sei em que dica, que lugar que eu vi uma dica que alguém falou, ó, veja os vídeos de Lisp do MIT. Eu baixei os vídeos e é o curso desse livro. Era o curso de introdução, é o curso de primeiro semestre de programação em Lisp, mas não é nem o Lisp, é a mensagem, tá? Então, para quem estiver nas férias, às vezes, é um clássico. O livro está online, mas o melhor é ver os vídeos, talvez até a quarta aula, né? Até a aula lá de geometria, do Henderson e Escher, né? Enfim, fica aí uma dica. Agora, é, tem muita coisa boa para Lisp. Eu não posso deixar de mencionar essa coleção. Esse é o primeiro, que foi o Little Lisper nos anos 70, e lá para o fim dos anos 80, início dos anos 90, virou The Little Skimmer, né? E aí tem o Season Skimmer, que é a continuação. Tem o Reasoned Skimmer, quer dizer, o raciocínio, ele explica Prolog em Lisp, não só Prolog, né, mas programação. É um dos livros que mais abriram minha cabeça sobre semântica, o que é misturar linguagens. Ele tem o Little Prover, que é como demonstrar que seus programas estão corretos. Ele tem o Little Typer, que é tipos dependentes. Tem o Little Emailer, que é a programação estática. É uma coleção toda diálogo socrático. São dois personagens conversando, assim, dois diálogos, e vem código no meio. Realmente uma coisa genial. É, experimentem aí, né? Enfim, nem que seja como uma atividade até cultural, digamos assim, começar a conhecer. Sempre eu gosto desse livro aqui, embora seja em francês, os programas estão em inglês e o francês aqui dá para quebrar um galho. São 300 problemas com respostas mas é fácil encontrar. Procure 99 problemas em Lisp, em Scheme, em Prolog. Agora, falando de programação funcional propriamente, esse é um livro que está quase pronto. Ele está aqui no Early Access, do Eric Norman, o Grok Simplicity. Ele vai passar a síntese disso em JavaScript. Ele vai, inclusive, ensinar você a adaptar o JavaScript para fazer a imutabilidade. É genial. Bom, eu não fui a fundo aí do metade para o fim, porque o livro atrasou e quando ele completou eu não estava mais disponível. Mas talvez modernamente sejam umas tentativas mais didáticas de passar um pouco essa ideia de composição de efeitos, de mutabilidade, numa linguagem dinâmica, que é JavaScript. Dos livros clássicos, talvez esse Functional Programming Kotlin, que é uma tradução do original Functional Programming Scala, o Red Book, ele é profissional, é um livro que você vai estar profissionalmente apto a fazer programação funcional e vai fundo nas ideias. Tem muito mais livros, né? Bom, gente, e com isso nós terminamos essa longa jornada, né? Enfim, muita coisa ficou de fora, né? Mas não em relação ao que eu sempre consigo, aonde eu consigo chegar. Eu sempre consigo chegar por aqui mesmo. Talvez eu quisesse ter falado em continuações, em fluxo de controle, né? Geralmente a gente fala que é laço, condicional, mas você vai falar de exceções. E o legal é falar em continuações e com scheme você põe as mãos. E Kotlin também, né? Kotlin tem coroutinas que por baixo são continuações.
mas realmente precisaria de um grande fôlego, não justifica. Falar de concorrência seria ter sido legal, mas é muita coisa. Eu acho que já não adianta também esticar a corda. Este é o livro que nós temos na biblioteca, uma edição a capa branca, que é os 2 exemplares. É a edição anterior desse aqui. É um livro que eu acho que resume. Você folheia esse livro, folheia, só folheia. Você vai pelo menos saber as coisas aí que... No início ele mistura um pouco com a parte de compiladores que vocês vão estudar, né? Em teoria. Dá para pular ali nos capítulos iniciais. Mas mais para o fim, só folhear e ler os títulos e seguir a curiosidade, eu acho que completa, tá? Eu queria fazer uma... Nós, falando em livros da biblioteca, nós temos todos esses, né? O Sextoft, o Dan Friedman, que é o mesmo do Little Skimmer, né? É um baita pioneiro aí na área de linguagem de programação lá na Universidade de Indiana, né? E o livro da pós da MIT, que nós temos também, mas eu não estou recomendando, tá? Só quero dizer que existe, porque é um livro de 1000 páginas. Os 3 livros são a mesma coisa, só que este é um livro de não chega a 200 páginas em F Sharp, que é o Camel, tá? É o Camel do .NET. Muito legal. Você vai construindo as linguagenzinhas. Você vai construindo interpretadorzinhos e cada interpretadorzinho que você constrói te abre um conceito de linguagem de programação. Inclusive o título dele é o título, né? Conceito de linguagem de programação. Esse aqui é a mesma ideia, só que em Scheme, em Lisp, tá? E esse não é linguagem nenhuma, mas é a versão dessa para pós-graduação. Não recomendo, mas nós temos, tá? Eu não posso deixar de falar de coisas muito, muito, muito fantásticas que existem, só para falar que existem. Este é um livro, assim, eu disse que isso aqui está online, né? Esse aqui é gratuito online, tá? Isso aqui não é um livro, isso é um material online, você baixa, são roteiros do Coq. Coq é um programa para demonstrar teoremas, mas você vai também construir linguagens nele. O curso te ensina a demonstrar teoremas. É tipos dependentes, né? O Coq por baixo usa tipos dependentes. Então você vai tanto programar funcional, quanto você vai demonstrar teoremas sobre seus programas. E aí você vai entender o que é a linguagem de programação. Então isso existe, né? Eu que poderia falar muito do Benjamin Peirce, um cara muito importante na área, né? Bati o olho aqui e vi o Brent York, que também é uma grande influência para mim aí, inclusive como professor. E aqui tem mais gente ainda, né? Temos aqui ó, um brasileiro, Arthur Azevedo. Muito bem, fica a dica. Isso é um volume, tem outros volumes, mas esse primeiro já. E tem aqui um baita professor que falou, olha, eu sou um teórico da área de teoria dos tipos e vou botar ordem nessa bagunça. E com teoria dos tipos ele estruturou o que é concorrência, o que é módulo, o que é programação lógica, tudo com teoria dos tipos. Então essas coisas existem. Linguagem de programação é um assunto fascinante, ele se move, ele é muito intenso, linguagens surgem, linguagens vão, linguagens vêm. E boa sorte a vocês, tá? No caminho de vocês com linguagem de programação. Eu espero que essa disciplina tenha dado alguns elementos para vocês se localizarem. De fato, há muito, 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 muito mais coisa, né? E eu fiz aqui, improvisei rapidinho uma figura para resumir nossa jornada, né? A gente começou com linguagens baseadas em pilha, e logo ali a gente conheceu o livro, né? Do livro do Léo Brod lá, que o monge que é o compilador escrevia nesse livro, que era o dicionário. E esse dicionário é o que? É a memória, né? E com a memória a gente faz semântica, né? Com a memória, a gente, visualizando a memória, a gente entendeu o escopo, que é um assunto meio esotérico, né? Acho que nossa tônica foi muito por ego. É a semântica que vem de conhecer ali o baixo nível, né? E eu quero lembrar sempre desse triângulo aí, né? Essa coisa que eu não expliquei, nem pretendo explicar tão cedo, mas enfim, acho que é o resumo um pouco da filosofia do século XX, né? Essa questão das intuições, né? E esse diálogo com as linguagens escritas e as máquinas funcionando, tudo junto.
é a mágica desse mistério. Assim, é como se fosse um vulcão. Ela é uma ilhas vulcânicas de onde surgem, se manifestam toda a computação, né? Pensa na internet, pensa nas, sei lá, criptomoedas, pensa em jogos, pensa em urnas eletrônicas, pensa no Kindle, pensa no celular. Tudo isso passa por linguagem de programação, por programadores criando mundos, expressando suas ideias, suas intuições, fazendo funcionar. Né? É como se fosse a forja, né? Ali o metal quente do mundo brotando. Então, boa sorte na caminhada de vocês aí pelo resto da formação e pela carreira.